Quinta-feira, 16 de abril de 2026. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,15% aos 197.446 pontos. O dólar comercial é negociado a R$ 4,99, elevação de 0,11%. Já o euro vale R$ 5,88, queda de 0,13%. Os mercados internacionais continuam atentos à guerra no Oriente Médio. O presidente Donald Trump ordenou o envio de mais de 10 mil militares ao Oriente Médio, medida vista como forma de pressionar Teherã em uma possível nova rodada de negociações com a Casa Branca. Ao mesmo tempo, o secretário do Tesouro americano Scott Bessent afirmou que Washington se prepara para aplicar sanções adicionais contra países e empresas que fazem negócios com o governo iraniano. Nessa conjuntura, a cotação do petróleo sobe mais de 2,5% e o barril do Brent é vendido a $97. A Polícia Federal não foi informada da soltura do ex-deputado federal e ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, nos Estados Unidos. Segundo a Globo News, autoridades brasileiras ainda aguardam atualizações sobre o motivo da liberação. Ramagem foi preso na segunda-feira em Orlando, na Flórida, por causa de questões migratórias. Ontem, o nome dele já não constava na lista de detidos. O chefe da Agência Internacional de Energia afirmou que a Europa talvez tenha combustível para abastecer aviões por mais 6 semanas. Ele também disse que a crise do setor, em razão da greve no Oriente Médio, pode se tornar uma das mais graves já enfrentadas pelo setor. O brasileiro Gabriel Medina avançou às oitavas de final no Circuito Mundial de Surf em Margaret River, na Austrália. O tricampeão derrotou o adversário do México. Ao todo, 6 brasileiros se classificaram para a próxima etapa do torneio. Além de Medina, passaram para a próxima etapa Samuel Pupo, Ítalo Ferreira, Iago Dora, João Chanca e Miguel Pupo. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h08. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, 16 de abril de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Liga dos Campeões, uma quarta-feira de alto nível de futebol na Europa. Na Alemanha, o Bayern de Munique e o Real Madrid fizeram um jogaço. O time alemão venceu de virada por 4-3 e avançou para a semifinal, onde vai enfrentar o PSG. Em Londres, Arsenal e Sporting ficaram no 0-0. Melhor para os ingleses, que chegam à semi para enfrentar o Atlético de Madrid. E agora o destaque do Guarani, chegando com informações, Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira. A questão dos bastidores preocupa o torcedor do Alviverde, porque ontem a Justiça cassou a eleição, anulou o processo eleitoral que aconteceu no mês de dezembro do ano passado, quando o Rômulo Amaro foi eleito o presidente do clube. Além do CA, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, todos os membros eleitos foram suspensos pela determinação da Justiça. Mas nesse despacho não ficou definido quem vai cuidar do Guarani enquanto todo esse processo acontece na área jurídica. Dentro de campo, o Bugre se prepara para o jogo contra o Itabaiana. Hoje de manhã, treino no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A ausência na atividade foi de William Farias. Por outro lado, Rian, Maranhão e Renan Castro estão liberados. Já Natan Melo ainda segue em transição. O Joaquim está fora da semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista. A equipe até venceu a Água Santa por 1-0 em Diadema, porém
O Ituano jogou em casa, venceu o Votuporanguense por 2-1 e conquistou a classificação. As semifinais da Série 2 estão definidas. O Votuporanguense enfrenta o Juventus, Ferroviária encara o Ituano. E agora destaque do futebol paulista, Gabriel Dudiak. O Corinthians venceu pela segunda vez na Libertadores 2026. Na noite desta quarta, o Alvinegro recebeu o colombiano Independiente Santa Fé na Neoquímica Arena e ganhou por 2-0, com gols anotados por Ranieri e Gustavo Henrique em jogadas de bola parada. Hoje às 7 horas, o Palmeiras pega o Sporting Cristal do Peru no Allianz Parque, com Arias e Vitor Roque de volta. O São Paulo não terá o volante Marcos Antônio pelas próximas semanas devido a uma lesão muscular, enquanto o Santos se prepara para encarar o Fluminense na Vila Belmiro no domingo. Copa Sul-Americana, o Botafogo fez bonito e venceu o Racing na Argentina por 3-2. O resultado deixa o Fogão na liderança do Grupo E com 4 pontos. Hoje mais 2 jogos envolvendo brasileiros fecham a rodada. No Grupo B, o Atlético Mineiro recebe o Juventude às 7 horas da noite na Arena MRV. Mais tarde, às 9 da noite, também tem bola rolando na competição. E agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. A Macaca que enfrenta o Avaí, jogo marcado para sábado, às 8h15 da noite, lá na Ressacada. A questão envolvendo o campo da Ponte Preta ainda gera dúvidas, principalmente se David Braz estará em campo ou não. Fora das 4 linhas, a Ponte Preta tenta resolver os problemas financeiros que têm assombrado o clube nas últimas temporadas. Copa Libertadores, mais 2 brasileiros estiveram em campo ontem pela competição, mas os resultados não foram bons. O Cruzeiro perdeu para a Universidade Católica do Chile por 2-1 no Mineirão, enquanto o Fluminense perdeu de virada para o Independiente da Argentina no Maracanã por 2-1. E agora o destaque de Fábio Scheibe. Grande abraço para você, tudo bem, Fábio? Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvintes CBN. Eu destaco a Taça Libertadores da América, tem mais brasileiro em ação nesta noite, às 9h30 da noite pelo Grupo A. O Flamengo joga no Maracanã, recebe o Independiente Medellín da Colômbia, jogo às 9h30 da noite. Lembrando que o Flamengo venceu a primeira partida pela Libertadores fora de casa contra o Cusco, na altitude de Cusco, e hoje tenta a segunda vitória na competição. O técnico Leonardo Jardim terá as voltas de Saul e Cebolinha. Carlos Eduardo de Freitas, seja muito bem-vindo, tudo bem, Carlão? Opa, Julião, obrigado, bom dia a você, tudo tranquilo, bom dia ao ouvinte CBN. Poxa, mais uma vez aqui o noticiário extracampo envolvendo o futebol campineiro, né? Envolvendo os nossos filhos, desta vez o Guarani, né? Com essa ação judicial, hoje o Guarani não tem um mandatário, até acredito que essa situação poderá ser resolvida nas próximas horas. Mas é impressionante a briga pelo poder, né? Seja quem está, ou seja quem quer assumir. Eu fico impressionado assim, a causa de tudo é o Guarani, né? Todo mundo está lá por causa do Guarani. Em algum momento se apaixonou pelo Guarani. Mas eu acho que o poder, ele para essas pessoas, ele fala mais alto, né? Antes de ser bugrino, eu quero o poder. Então eu quero ser presidente do Guarani. Eu não estou falando para quem está de fora, eu estou falando para quem está dentro e quem está fora. Né? Como que é aquela brincadeira, Julião? Quem tá dentro quer ficar, como que é? Quem tá dentro quer ficar, quem tá fora, é um negócio mais ou menos quem desse tá sentido. Dentro não quer sair, quem tá fora quer entrar. É o mundo do futebol. É o mundo do futebol, cara, é o mundo do poder, e isso eu espero até que essa situação seja resolvida o mais rápido possível para que não tenha interferência no dia a dia do Guarani, no futebol do Guarani, porque a coisa está andando, a coisa está fluindo, o Guarani precisa subir nesta bendita Série C do Campeonato Brasileiro, e eu espero que esse bastidor, que esse extracampo não tenha interferência no vestiário bugrino e que o futebol do Guarani possa seguir tranquilamente para conquistar aí o objetivo traçado nesta temporada. Participações liberadas através do nosso WhatsApp, fique à vontade para interagir com a gente aqui no CBN Esportes. 991869070 991869070. Fique à vontade para mandar a sua participação. CBN Esportes tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Jeep. Apresentação Júlio Nascimento. Agora 11h16. CBN Esportes Campinas.
Um dos maiores festivais literários do país já tem data para começar. Entre os dias 25 de abril e 3 de maio, acontece o Flipossos 2026, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. O festival ocupa o Parque José Afonso Junqueira, bem no coração de Poços de Caldas. O evento é reconhecido por unir turismo de experiência à paixão pelos livros. Nesta edição, os visitantes terão acesso a lançamentos e debates com grandes nomes do mercado editorial nacional e internacional, em mais de 40 estandes. Programe sua viagem e aproveite o outono no sul de Minas. Saiba tudo em flipossos.com. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Val Group e Altaia. Apoio CBN Campinas. Mário Quintino chegando com informações aqui no CBN Esportes. Seja muito bem-vindo. Abraço para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Júlio Prestes, região do Taquaral, que tem movimentação maior para seguir em direção da Norte e Sul. Atenção principalmente na região do Balão do Bela Vista. A gente vem acompanhando também, Júlio, uma ocorrência que aconteceu ainda durante a madrugada, um tombamento de uma carreta na saída da pista sentido Jacareí da Dom Pedro, aqui em Campinas, para acessar Campinas Mogi e seguir em direção de Jaguariúna. Nesse momento acontece o trabalho de retirada dessa carreta, uma carreta que estava carregada ali com uma carga de milho, e então ainda tem essa interdição acontecendo por lá. O veículo até já foi destombado, mas segue com a interdição. Para quem passa ali pela região, a opção é fazer o retorno pela Dom Pedro, na região do Galeria, à altura do quilômetro 132, ou então acessar já a Campinas Mogi, para acessar ali a região de Mansões Santo Antônio, e consegue então fazer o retorno depois para seguir em direção de Jaguariúna. A gente está acompanhando essa situação. Assim que a alça for liberada, a gente traz a informação, mas fico alerta então que ainda segue esse bloqueio pela região. Rapidamente, ainda na Dom Pedro, segue com lentidão em Itatiba para seguir em direção de Atibaia. Mais cedo teve um acidente envolvendo um caminhão lá no trecho. A pista foi liberada, mas ainda tem 6 quilômetros de lentidão. Então, atenção para quem vai em direção de Atibaia, região de Itatiba, proximidades também da Praça de Pedágio lá da região. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. O Mário Quintino volta aqui na programação da CBN. 11h18. Oferta do dia Oba Hortifruti, azeite mediterrâneo ou antigo frantoio 500 ml por R$ 29,99. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obahortifruti.com.br. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos chamar o Gabriel Dudziak aqui já para trazer as informações do futebol paulista, até porque ontem foi noite de Corinthians na Libertadores. Depois de uma vitória contra o Platense e um empate diante do Palmeiras, o Corinthians de Fernando Diniz buscava um triunfo convincente em casa contra o Independente Santa Fé da Colômbia, também pela Libertadores. Se no primeiro tempo o alvinegro teve posse de bola e poucos chutes a gol, na etapa complementar, logo aos 5 minutos, o time abriu o placar com Ranieri após cobrança de escanteio desviada por Gustavo Henrique. E foi com outra bola parada aos 35 que o alvinegro fechou a partida, agora com Gustavo Henrique mandando direto para as redes. 2-0. Com 100% de aproveitamento em 2 jogos no principal torneio do continente, o técnico Fernando Diniz fala sobre os primeiros dias do novo trabalho e da importância dos treinos para a vitória de ontem. A gente dá uma priorizada no primeiro momento na parte defensiva e aos poucos colocando um pouco de ideia de aproximação, que eu acho que é uma coisa que hoje deu para ver até mais do que nos outros jogos. E a bola parada, ontem foi o dia que a gente mexeu um pouquinho mais. Embora eles já tinham um repertório muito bom de bola parada antes de eu chegar aqui. Então eu estou aproveitando os bons trabalhos que foram deixados aqui, tanto do Ramon Dias quanto do Dorival. Só que a gente tem trabalhado intensamente. Todo minuto a gente está trabalhando alguma coisa com os jogadores, eles têm aceitado muito bem. Hoje às 7 horas, também pela Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal do Peru no Allianz Parque. A equipe terá o retorno do meia John Arias, que esteve suspenso contra o Corinthians, enquanto o Vitor Roque ficará no banco de reservas. O São Paulo se prepara para o duelo de sábado contra o Vasco no Rio. O volante Marcos Antônio, com uma lesão muscular na coxa, será desfalque.
No domingo, o Santos encara o Fluminense na Vila Belmiro e a expectativa é de que Neymar e Gabriel Barbosa atuem de novo. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. A torcida do Corinthians começa a ficar empolgada aí com esse começo do Diniz, principalmente em Libertadores, Carlão. Verdade, 2 jogos, 2 vitórias, pelo Brasileiro um empate heróico diante do Palmeiras. O Corinthians vai se mostrando aí consistente e principalmente na questão defensiva, né, Júlio? Porque não tomou gols, né? Não tomou gol do Platense, não tomou gol do Palmeiras e não tomou gol ontem do Santa Fé. Um primeiro tempo um pouco mais complicado, o Corinthians com algumas dificuldades, né? Principalmente a questão ofensiva, estava difícil de entrar na defesa colombiana, mas no segundo tempo, a partir do gol do Ranieri, as coisas deram certo. E destacar, a gente falou da defesa, mas a bola aérea ofensiva do Corinthians, notadamente com o Gustavo Henrique, que é um zagueiro, é sensacional. Não só pelo gol de ontem, que nem foi de cabeça, né? Mas o Gustavo Henrique tem se tornado aí um cara importantíssimo no Corinthians. Eu estava com muita expectativa sobre o trabalho do Diniz. Ainda é prematuro, concordo, né? Tem 3 jogos apenas, mas a gente já percebe aí alguma evolução, um novo astral, né? Um Corinthians mais leve para que ele possa tocar a temporada e cumprir os objetivos. Mais uma vez, em termos de Brasileirão, acho que tem condições de brigar por vaga Copa Libertadores. Título eu acho pouco provável. Porém, na Libertadores, versão 2026, é um Corinthians que tem condições de chegar, até em virtude do regulamento do torneio. Mata-mata deixa a situação um pouco mais equilibrada. E a própria Copa do Brasil. É um Corinthians que tem um time forte, um time em condições de brigar, principalmente nas Copas. Fábio Chaib, acho que essa sequência do Corinthians também, 7 pontos, né, de 9 disputados com o Diniz, dá um pouco mais de tranquilidade depois de muitas cobranças, né, em relação ao time, torcida organizada, cobrando efetivamente. Acho que agora o Diniz consegue também um pouquinho mais de tempo aí para trabalhar as ideias dele, né? O Corinthians que não vencia 9 jogos, né, teve a saída do Dorival, né, Júlio? E agora engata aí uma sequência boa, com 3 resultados positivos, sem derrotas, como disse o Carlão também, o que pesa bastante, que chama bastante atenção também, é não ter sofrido gols, né? A defesa ter passado ilesa nesses jogos, o que me demonstra muita confiança também para o grupo. Agora o Corinthians enfrenta o Brasileirão, tem uma partida complicada contra o Vitória fora de casa, o Vitória tentando buscar aí os pontos aí para sair da parte de baixo da tabela, e o Corinthians também, né? Vale lembrar, Libertadores, o Corinthians vai muito bem, né? São 2 jogos, 2 vitórias, mas no Brasileiro o Corinthians está ali como primeiro time fora da zona de rebaixamento, então é hora do Corinthians engrenar também uma sequência no Brasileirão para poder pegar confiança. O trabalho do Diniz aos poucos vai sendo desenvolvido pelos jogadores, né, Judô? E hoje, Fábio Chaib, o que podemos esperar de Palmeiras e Sport em Cristal? Bola rolando na Libertadores a partir das 7 horas da noite. 7 horas da noite tem Palmeiras e Sport Cristal que voltam a se enfrentar depois do ano passado terem caído no mesmo grupo também. Eles voltam a atuar, inclusive ano passado a despedida do Estevão jogando futebol brasileiro foi nessa partida contra o Sport Cristal no Allianz Parque. O Palmeiras tentando a primeira vitória na competição neste ano, já que empatou a primeira partida fora de casa contra o Júnior Barranquilla por 1-1, e conta principalmente com a volta, né, do Vitor Roque. O Vitor Roque tentando ir para o jogo, pelo menos relacionado vai ser para a partida, né, começando no banco de reservas, é fundamental para o Palmeiras, além do retorno do Arias, que não jogou contra o Corinthians. O Sport Cristal, que tem como técnico o Zé Ricardo, viu, Julio? Zé Ricardo, que foi até sondado pelo Guarani há um tempo atrás também, está no Sport Cristal, e o principal jogador da equipe é o atacante Felipe Viseu, ex-Flamengo, passagem para o Criciúma. Amigo do também. Rodolfo, né? Zagueiro. É um jogador. Nossa. Amigo do Rodolfo, exatamente. O Palmeiras tem tudo para vencer a partida, para pegar a confiança novamente, né? A torcida está cobrando já uma vitória na Libertadores. Você lembra, Carlão? Em tempos que gestos obscenos estão em pauta no futebol, né? O Felipe Viseu, para quem não se lembra, quando jogava no Flamengo, ele teve uma treta com o Corinthians, né? Rodolfo, eu não lembro contra quem. Acho que foi contra o Corinthians lá naquele estádio. Eu lembro que é um estádio diferente. No estádio da Portuguesa, lá na Ilha do Governador. Então Luso foi brasileiro. Luso brasileiro, isso. E aí uma treta lá na TL entre os dois. Nossa. O quê? Uma treta na TL, na timeline. Seria? Sabe quando você tá ali na rede social, aparece uma treta pra você? No Instagram, no entendi. Twitter. Isso daí é papo de um Dayá, hein, cara? Papo de um Dayá, não é? E aí o Viseu fez o gol lá. Foi na direção do bem várzea, parecia. Mandou o Rodolfo pra aquele lugar. Parecia jogo de interclasse, estamos vivendo esse momento, né? Com os jogadores do Corinthians também, essas brigas, esses gestos varzianos aí.
né? E realmente foi uma treta inesquecível. Agora, é um jogo hoje, o Palmeiras ele é amplamente favorito. Eu acho que pouca possibilidade do Sporting Cristal, ao mínimo, equilibrar as ações. Só que o Fabião disse aí, é um jogo já com um aspecto de cobrança, né? Mesmo sendo a primeira do Palmeiras jogando em casa, mas o Palmeiras ele precisa vencer o jogo até para ficar numa situação confortável com relação à classificação. Porque qualquer tropeço o Palmeiras já vai meio que escorregando. Acho difícil isso acontecer até pela diferença técnica. O Palmeiras no Allianz ele é muito forte, mas é um jogo com um caráter já, com aquele estilo de decisão. E o Palmeiras eu acho que vai ter um bom comportamento para ultrapassar esse obstáculo com aí as voltas, né, de Vitor Roque e principalmente do John Arias. Muito bem, podemos aqui passar para as mensagens no WhatsApp? Sim. Atendendo aqui os nossos ouvintes. Foi uma pergunta. Bom dia, galera. Gente boa, o Corinthians ganhou ontem no estilo palestrino. Manda aqui o Cleiton. Nossa, mas no estilo palestrino? Acho que é por causa de bola aérea, né? O Palmeiras é muito forte nesse tipo de jogada. Né? A bola parada também. É uma arma, né? Pô, isso aí é uma... Hoje no futebol, né? É 70, quantos por cento? Segundo o Carlos Batista, com 1 ou 2 toques, tá? Isso. Tem que ser importante essa estatística, porque é uma tese do nosso grande amigo Carlos Batista. Um toque no escanteio não conta, então, bola parada, né? 1 ou 2 toques. Por exemplo, o escanteio, bateu cabeçada, gol. Ou senão do Palmeiras, e traçando um paralelo ontem, que por exemplo, o amigo disse, o do Palmeiras é assim, o Carlos Miguel faz o tiro de meta, ao desvio no meio campo, normalmente do Flávio Lopes, pro Vitor Roque na velocidade. Aí são 3 toques. Mas essa jogada é muito boa, cara, do Palmeiras. Por isso que eu ressaltei os gols do São Paulo na terça-feira, que foram gols que saíram de jogadas diferentes. Não foram jogadas de bola parada, jogadas trabalhadas. Toque me voe, entendeu? Já diria Carlos Eduardo Galvão Bueno. Bom dia, amigos. É uma disputa, mas acho que Luizão era mais matador. Boa. E o Alvair mais técnico. Acho que foi do Arena, Renato Alves, né? Renato Alves. Precisa mudar um pouco, hein? Essa daí tá batida. Fala aí, Fábio Scheibe. Não, o Lupe falou en passant sobre o São Paulo. O São Paulo lamenta muito, né? Teve até no boletim do Ziac aí também, lamenta a contusão do Marcos Antônio. Vai ficar 6 semanas fora. Motorzinho da equipe também, o principal problema para o técnico Roger Machado, né? É aí que a gente fala do elenco, né? Quando você pede um dos pilares, que é o Marcos Antônio, ninguém é insubstituível, mas ele é um cara super importante. Tudo bem, o São Paulo ainda tem um Cauli, que é um cara que pode entrar e suprir a ausência do Marcos Antônio, mas vai fazer muita falta, né? O nosso ouvinte aqui é JP de Moraes. Bom dia, pessoal. Esse pessoal aí que melou as eleições no Bugre podem até estar no direito deles. Mas se forem realmente bugrinos, deveriam pensar no clube, porque será prejudicial ao time. Abraços, JP de Moraes. Valeu, JP, obrigado pela mensagem. Bom dia, CBN. Parece que os times de Campinas se gostam tanto que um fica na inveja do outro em relação a crises. A já frágil estabilidade do Bugre agora vai pro vinagre de vez. Que lamentável tudo isso, difícil não abalar dentro de campo essa instabilidade. Manda aqui o nosso Pércio. Rodrigo Pupo, parece que o tufão passou pelos lados do brinco de ouro com a anulação da eleição do novo presidente. Será que o vírus da bagunça que acometeu a ponte pegou o Bugre? Também gostaria que vocês falassem algumas palavras sobre o agora ex-técnico Nelsinho Batista, que anunciou a aposentadoria. Manda aqui o Rodrigo. Verdade, o Nelsinho encerrou a carreira, né? Anunciou agora de forma oficial. O 7º técnico, o 6º técnico, na verdade, que mais dirigiu a ponte. E acho que pra geração ali, o Nelsinho, ele tem um carinho de algumas gerações. Por exemplo, o Nelsinho é o técnico do primeiro título do Corinthians brasileiro, do Neto, né? Do Neto. 90. Sport Recife, né? O Sport 2008 é com o Nelsinho. Esse ciclo da Ponte 2001 foi um ciclo muito interessante. A Ponte muito competitiva em Copa do Brasil, o Campeonato Paulista era o Nelsinho, tem muito né, a ver com o Nelsinho, verdade. Bem lembrado, Júlio. Nelsinho, acho que... ídolo no futebol japonês. Nossa. Muito ídolo. Acho que até mais que no Brasil. Sim. Acho que até nessa própria... Foi pro Nivaldo Prieto, né? Isso. A entrevista. Eu acho que nessa própria entrevista ele fala, né? Aliás, o povo japonês, pelo amor de Deus, né? Um respeito, tá louco, coisa maravilhosa. Mas o Nelsinho é um cara muito especial na história da Ponte Preta, na história do São Paulo, né? Na história do Sport Recife. Eu não conversei com o Nelsinho, mas eu acho que essa decisão de encerrar a carreira, eu acho que vai muito de encontro com esse retorno dele ao futebol brasileiro aqui na Ponte. Sim. Eu acho que quando ele sai do Japão, que é uma realidade diferente, ele vem pro Brasil, ele fala, cara, acho que
Não dá mais. Claro que já entregou muito pelo futebol. Muito, muito, muito. Mas eu acho que esse choque de realidade do que o futebol brasileiro passa hoje, de pressão, de desorganização. O cara sai do Japão, né, velho? O cara, é uma realidade bem diferente. Não conversei com o Nelsinho, mas eu acho que esse choque de realidade trouxe essa decisão pro Nelsinho. Você acha que hoje ele não poderia, o esporte tá sem técnico, você acha que ele poderia assumir o esporte? Poderia, mas imagina a pressão que ele ia enfrentar. Verdade, Lu, concordo com você. Boa, garoto. 11 horas e 31 minutos. CBN Esportes Campinas. Programe sua viagem. De 25 de abril a 3 de maio acontece o Flip Poços 2026, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas no Parque José Afonso Junqueira, em Poços de Caldas. Venha viver 9 dias de uma programação intensa, unindo o charme do sul de Minas ao melhor da literatura nacional e internacional. Traga a família e respire cultura. Acesse flippoços.com e confira a programação completa. A viagem pela literatura começa aqui. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Val Group e Altaia. Apoio CBN Campinas. Repórter CBN. Quinta-feira, 16 de abril de 2026. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, suspendeu a entrega de imóveis avaliados em 146 milhões de reais ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, após receber dados vazados de que era investigado pelo Ministério Público Federal. A informação consta na decisão mais recente do ministro do STF, André Mendonça, sobre o caso Master, que foi expedida hoje. O magistrado é o relator do caso no Supremo. Segundo as investigações, Luiz Felipe Mourão, funcionário do banqueiro Daniel Vorcaro, conhecido como Sicário, obteve cópias das peças do inquérito que corria sob sigilo e enviou o material ao banqueiro pelo WhatsApp no dia 24 de junho. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF que a mãe do menino Henri Borel volte para a prisão. O parecer foi enviado ao ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Monique Medeiros e o ex-companheiro dela, o ex-vereador Jairinho, respondem pela morte da criança. Monique foi solta depois do adiamento do júri em março. A interrupção aconteceu por causa da saída da defesa de Jairinho do plenário. O menino, de 4 anos, morreu em 2021 com sinais de agressão num apartamento da Zona Oeste do Rio de Janeiro. 53% das pessoas ouvidas numa pesquisa do Instituto Datafolha querem o atacante Neymar na seleção brasileira. Já 34% dos entrevistados são contrários à convocação do atleta. 8% afirmaram que são indiferentes e 5% não souberam responder. O Instituto ouviu 2.004 pessoas entre os dias 7 e 9 de abril, de 137 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Principal atleta do futebol brasileiro na década de 2010, Neymar tem enfrentado problemas físicos. No horário de Brasília, 11 horas e 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Temos mais informações ao vivo de Brasília com Marina Dantas. Marina? Bom dia, Muniz, para você e para todo mundo que nos acompanha. Uma operação da Secretaria Nacional de Segurança Pública desarticulou diversos ecossistemas digitais que eram nocivos e com discursos de ódio em 18 estados. A operação concentrou esforços na repressão a que crimes relacionados a atos extremistas, disseminação de discursos de ódio, incentivo à violência, exploração sexual de crianças e adolescentes e compartilhamento desses conteúdos na internet. No total, foram cumpridos 2 mandados de prisão, 26 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de internação, 180 contas em plataformas digitais como TikTok e Instagram e 19 servidores do Discord moderados, que é o processo que gerencia, filtra e controla
os conteúdos vinculados nas redes. Na operação, mais de 5.500 usuários que disseminavam esse tipo de conteúdo foram afetados nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. As investigações conduzidas pelas polícias civis desses estados em uma mobilização nacional também incluíram ações coordenadas para remover os conteúdos ilícitos e desativar perfis e grupos criminosos em redes sociais e aplicativos de mensagens. Muniz. Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas, ao vivo de Brasília. Agora são 11h35. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36. Agora vamos com um dos maiores repórteres do Brasil. Da história do rádio. Fala aí, meu ídolo. Fala, garotão. Como é que você tá, meu irmão? Eu não acredito que você soltou essa. Não, vamos falar sério agora, porque o assunto é sério. Vamos lá. O Guarani ontem, desde ontem... Tem momento pra tudo no rádio. Tem momento pra tudo. Vamos lá. Ponto final. Um novo parágrafo. O ponto final é só à noite. Também isso. Ô, Lupe, vamos tentar explicar, né, o que aconteceu aí nas últimas 24 horas do Guarani, porque tudo se encaminhava para uma semana tranquila, né, depois de uma vitória, tem duelo contra o Itabaiana, e aí ontem a diretoria atual foi surpreendida com uma decisão da 11ª Vara Cível, anulando o resultado das eleições de dezembro. E aí você vai também me ajudando nessa explicação, porque foi o Júlio que teve acesso a esse documento, da 11ª Vara Cível de Campinas. A juíza Ana Lial Beal, ela determinou ontem a suspensão do resultado das eleições do Guarani, que foram realizadas em dezembro do ano passado. Só para a gente explicar como foi esse processo eleitoral no Guarani, que eu acho que é importante, antes de explicar o porquê dessa decisão da Justiça. 2 chapas acabaram sendo protocoladas naquela ocasião. Uma liderada pelo Rômulo Amaro, que no final do pleito foi o vencedor, e outra chapa da oposição liderada pelo Felipe Rosselli. Em alguns momentos antes da eleição, houve pedidos de impugnação da chapa do Felipe Rosselli. Mas até o dia do pleito, ele conseguiu sustentar, né, esse processo em meio a várias questões judiciais. Só que no dia da eleição foi votada esse pedido de impugnação e acabou sendo concedido. Ou seja, no dia da eleição, os votos que foram concedidos ao Felipe Rosselli, eles foram computados, mas não foram validados. Com isso, a chapa do Rômulo Amaro, ela foi eleita pelos próximos anos como presidente do Guarani. Essa suspensão, né, essa impugnação da chapa, na visão da magistrada, não foi legal, segundo o que ela entendeu de todo o processo eleitoral no Guarani. E ontem ela despachou esse documento. E o que preocupa hoje o torcedor do Bugre é que nesse despacho não foi colocado quem são os representantes legais do Guarani enquanto tudo isso se resolve na justiça. Esse é o grande medo, esse é o grande problema de toda essa situação. Detalhes importantes: essa decisão judicial é em primeira instância, ou seja, cabe recurso. E é isso que o Guarani deve fazer aí nas próximas horas, até porque, segundo o que foi passado, ainda não tinha sido, o Guarani não tinha sido notificado oficialmente a respeito dessa decisão, mas já é algo que o pessoal está trabalhando ali nos bastidores. A princípio é isso, Júlio. Se você quiser algo acrescentar, acho que você também pode ficar à vontade, porque teve informações em relação a isso. A oposição, né, liderada pelo Felipe Rosselli, tem muita confiança que isso vai seguir adiante, e a oposição entende que, independentemente de isso ter ocorrido há 4 meses, é importante que siga o rito correto dentro do processo eleitoral. Porque muitos questionam, só agora que aconteceu, e eu acho isso um problema também. Eu acho que se já existia, né, um entendimento que não foi seguido o rito correto, acho que isso deveria ter sido feito antes do Campeonato Paulista ou
aproveitar o hiato recente aí que tivemos antes da Série C. Com o campeonato em andamento, eu, Júlio, acho ruim para a estabilidade do clube. Até um ouvinte disse aqui, né? Isso acaba contagiando o ambiente. Eu também acho. Acho que é difícil você isolar, porque a boleirada comenta. Pô, você viu que saiu lá na CBN, no GE, na IPTV, da eleição, e será que tá acontecendo? E será que isso vai afetar nosso salário? Os caras comentam. Lógico. O jogador comenta. Lógico. A gente comenta aqui decisões corporativas, o jogador também comenta. Então isso acaba contagiando. E do lado da situação, essa indefinição sobre quem representa legalmente o Guarani. É isso que tá pegando. Nós até entramos em contato com a assessoria da 11ª Vara Civil, porque isso não consta na decisão. E aí a resposta é que a juíza, ela pode determinar até onde ela determinou no documento. Então, agora isso fica nas mãos do Estatuto do Clube. Mas e aí? Mas quem vai liderar o entendimento do Estatuto? Então fica um buraco no entendimento sobre quem representa legalmente o Guarani. O Guarani está com contas a serem votadas. E aí, quem vai assinar a aprovação das contas? Porque se não assinar, tem punição na CBF. Então, olha o carnaval que já está virando já. Enfim, eu acho que acaba contagiando o dentro de campo, sim. Eu falei que tinha 2 detalhes, né? E um detalhe importante que nesse documento consta que tudo isso tem como fundamento a impugnação com base em mudanças de estatuto, né? Que naquela época era aí aconteceram mudanças no estatuto que estão em vigor desde setembro de 2025, então também só para deixar isso claro o porquê dessa decisão também da juíza. Cara, tem várias situações, né, neste episódio, e eu acho que cada uma ela precisa ser entendida. Eu concordo com o Júlio, eu acho que boa parte do torcedor bugrino pensa assim, né, como disse eu acho que foi o JP de Moraes até que falou sobre isso. Por que é justo agora, né? Tudo bem, se a chapa do Felipe tem o direito, tem mais que ir atrás. Se ele se viu prejudicado, se ele viu alguma irregularidade, tem todo o direito, tem toda a razão de ir atrás e buscar aí o anseio dele em poder brigar pelo poder do Guarani. Mas me estranha realmente, no mês 4, o Guarani teve tanto hiato, tanta situação para resolver essa pendência, e isso não foi resolvido. Justo agora em que o Guarani está numa situação de conforto dentro de campo, numa estabilidade financeira, o que hoje é um luxo com relação ao futebol brasileiro, e justamente agora vem essa situação, o que acaba atrapalhando, sem dúvida alguma, o ambiente do clube. Hoje era para nós estarmos falando do jogo contra o Itabaiana, um jogo de vitória, um jogo que o Guarani precisa incorporar ainda mais para tocar a vida dele na Série C, mas nós estamos falando de extracampo, prejudica demais o Guarani. Porém, se a chapa se vê no direito, tem toda a razão. E aí vai ao encontro do que eu disse no meu destaque, né? É impressionante como o poder no futebol, ele mexe com as pessoas, né? E aí o recado vai para os dois, vai para as duas alas. Acima de tudo está o Guarani. Esse pessoal só se interessou pelo Guarani porque teve um amor, teve uma paixão, teve um envolvimento, ou tem um envolvimento. O Felipe esteve aqui conosco nos debates que a gente fez para a eleição do Guarani, se mostrou um cara solícito, aberto, bugrino, de 4 costados. O Rômulo eu posso falar porque eu conheço e sei do amor que ele sente pelo Guarani. Agora, o poder é impressionante, aí vai para os dois, vai para o Rômulo, vai para o Felipe, vai para os envolvidos, né? Porque parece que em algum momento o Guarani ele fica escanteado. Vale o meu poder, eu quero assinar pelo Guarani. Mas o clube, o amor, a identificação, parece que tudo isso fica em segundo plano. Eu só espero, como eu disse no destaque, isso não atrapalhe, que o Guarani consiga resolver o mais rápido possível esta situação, porque está vivendo o impacto de uma competição forte que é a Série C, tem a necessidade do acesso porque gastou muito para conquistar este objetivo, está num processo de SAF que isso pode atrapalhar também, assinaturas, recebimento de verbas, ou seja, é algo que só vai atrapalhar. Então, por isso, a definição mais rápido possível para que o Guarani consiga aí tocar o caminho dele com muita tranquilidade nesta Série C. É isso, Fábio Scheib, alguma coisa a ponderar aí sobre essa situação de bastidores agora do Guarani? A gente conhecendo o futebol brasileiro, a gente sabe como funcionam essas coisas nos clubes, né, Júlio? As questões fora de campo, as questões também envolvendo conselho, deliberativo, a gente tem um exemplo claro aí do lado também, né, Ponte Preta passando por esse momento conturbado. A gente sabe que no futebol brasileiro
quando as coisas não vão bem fora de campo também acaba interferindo, infelizmente, dentro do campo. O Guarani começou muito bem essa Série C, agora tem esse problemão pela frente. Mas eu acho também que a chapa deve ter entrado antes, sim, né? A gente sabe que a justiça no Brasil é morosa, né? Também acaba sendo a sentença um pouco, tarda um pouco para ser votada também. Creio que não foi entrado agora justamente por algo específico, para o cara estar esperando o início da Série C. Às vezes entrou antes, né? Protocolou antes o pedido e acaba, por tardar muito a justiça, sendo votado apenas agora, calhando de ser no início de uma Série C. Às vezes tem esse lado também, né? Outra situação triste aí que o Fabião tocou na Ponte, envolve realmente Ponte, envolve Guarani, envolve outros clubes também. Eleição de clube é um negócio, gente, é impressionante, né? Toda eleição de clube a gente fala em fraude, a gente fala em irregularidade. Cara, que coisa. Toda vez eu falo, que país. Ah, tá louco. Vai falar irregularidade no Guarani, irregularidade na Ponte, irregularidade no Corinthians, irregularidade. Cara, que coisa Vasco, triste, Vasco né? da Gama, é muito triste, o futebol é o retrato do país mesmo, tá louco, que horror, que nojo. Maravilha, 11h46, rapidamente aqui registrando. Enquanto você registra, posso trazer só algumas informações a respeito do treino de hoje, que foi aberto, né? Isso é muito legal, né? Quando o Guarani, que tem feito pelo menos isso, né? Uma vez na semana, a presença da imprensa, né? Parte do treino, né? Pô, isso é muito legal mesmo. A outra parte é fechada, mas pelo menos a gente consegue ver ambiente. Cheiro da grama. O cheiro da grama. É isso. Ver quem tá à disposição, quem não tá. O William Farias não treinou, hein? E até agora a assessoria de imprensa, Luciano Vaz, grande Luciano Vaz, ele ia ver o que estava acontecendo, mas o Farias não participou do treino até o momento em que a imprensa estava lá. Mas acabou de falar aqui para mim, ele tá ouvindo o programa. Controle de carga. Então, acho que não preocupa. E hoje é quinta-feira, né? O jogo é domingo. Então pode ser que segura o atleta para ter aí mais intensidade nas últimas atividades. No último jogo, né, o William Farias teve uma hora que deu uma puxadinha ali. Ah, então pode ser. Acho que jogador de 37 anos? 36, 37. Então, assim, 36, 38 aí, 39. Esse controle de carga é importante, né? Para os jogadores mais experientes. O descanso é um treino hoje, né? O Maranhão tava treinando, o lateral. O Rian tava treinando e o... Ai, me foge do lateral esquerdo. Renan Castro também. O único que fez ali o aquecimento, mas depois saiu para um treinamento separado foi o Natan Melo. E eu até questionei, né? Pô, mas o Natan Melo, ele machucou contra o Palmeiras, cara. O jogo contra o Palmeiras foi no fevereiro. E aí o que aconteceu? No processo de recuperação ele perdeu muitos quilos, muita massa. Então ele está passando por um processo de recondicionamento físico. Porque se colocar ele na arena, vai estourar de novo. Então por isso que está acontecendo essa demora com o Natan Melo. Teve uma entrevista bem legal com o Herbert. Não sei como é que a gente está de tempo. Mas se você amanhã quiser, a gente vai trazer fala essa com entrevista. o Herbert, vai ser legal. Ele falando que na pandemia, Júlio, teve que sair do futebol. Saiu do futebol, ele foi trabalhar como servente de pedreiro, entregador de folheto, de propaganda, porque ele navegou pelo momento mais tenso do futebol, divisões inferiores. E acho que é isso muito legal o jogador falar sobre isso, até porque vive um bom momento, mas já viveu aí o suco do futebol brasileiro, que a gente sabe que é tenebroso. Cara, chega a ser até engraçado, porque ano passado eu já tive uma situação para poder vir pro Guarani. E no decorrer das coisas acabou não dando certo e tudo, e fui pro rival. Porém, antes de eu ir para lá, conversando com a minha mulher tudo, a gente achava que poderia ser uma boa situação, mas até então a gente não estava 100% contente por tudo que estava acontecendo, envolvendo. E quando surgiu uma nova oportunidade para vir para cá novamente, a gente não pensou duas vezes, já estava adaptado na cidade e tudo. E aí hoje a gente tem certeza que agora a gente fez a escolha certa, está seguindo no caminho certo, as coisas estão fluindo bem, graças a Deus, estão deslanchando, tô tendo bons jogos, fazendo bons números, como você falou, e durmo tranquilo, durmo com a cabeça bem, cabeça boa, saber que a gente está num grande clube, que é o Guarani, e aproveitando bem os jogos. Vamos se dizer assim, que eu passei nas mais cascuidinhas ali, né? Falando nesse meio de futebol. Antes de chegar aqui, eu rodei
muito por clubes inferiores, segunda divisão, e era sempre um campeonato mais porte físico, e o pessoal falava bastante, pô, Negão, você é forte pra caramba e tal, e eu sempre gostei de fazer academia, essas coisas, trabalhar, ainda mais pela divisão que a gente estava, era sempre muito embate, muito contato, e acredito que eu trago comigo isso, essa força, essa vontade de vencer também, que tem que ter lá, não pode faltar, esse jogo mais de porte físico, embate toda hora e vontade de vencer sempre. Acredito que foi pandemia. A época da pandemia ali foi um dos mais difíceis porque o pessoal que está na divisão acima já sentiu bastante. A gente que estava jogando, vamos supor, uma segunda divisão de estadual, pô, parou tudo. Aí tive que parar um tempo, tive que dar uma trabalhada em outro ramo, fora do futebol. Era uma incerteza que acredito que muita gente passou por isso. E hoje, podendo olhar para trás e ver que não que valeu a pena, mas que foi necessário eu sair do futebol para ver que realmente não era... o que eu queria fazer era voltar do futebol, não tinha nada a ver eu sair. E saber que eu pude voltar e hoje tá tendo esses números que eu tenho hoje, ter passado por tudo que eu passei, é muito, muito gratificante. Já fui servente, já saí para entregar panfleto de porta em porta. Tive que sofrer um pouquinho, ralei um pouquinho nesse sol de São Paulo aí, na época da pandemia. Não muito tempo, pouco tempo, mas porém tive que bater de porta em porta, entregando panfleto para pessoal que vendia apartamento, né? Aqueles apartamentos na planta, fui panfletar para eles. Meu tio, ele é pedreiro, ia algumas vezes trabalhar com ele, que querendo ou não, tinha 20 anos na época, moro até hoje ainda na periferia em São Paulo, então era um pouco mais difícil pra gente, né? Não é tão fácil igual o pessoal pode falar hoje, você tá conhecido, não sei o quê, mas já tive que ralar muito lá atrás para poder chegar até onde eu cheguei hoje. E isso daí foi bom, porque foi onde me deu mais força, me deu mais coragem e mais vontade de vencer, para querer uma vida melhor. Herbert, atacante do Guarani, falando em entrevista coletiva hoje lá no Brinco. Muito bem, e tá com moral, tá com confiança, né? Então tem que ter sequência mesmo. É o jogador moderno, jogador de força... Me lembra um pouco o Berimbau, né? Júnior Santos, assim, forte, uma barbaridade. Um touro, né? Arrancada. Pô, isso na Série C é valioso, hein? Série C? Isso é valioso pra Série A, velho. Ele falou das cascudinhas, né? Você imagina você jogar uma segunda divisão de campeonato lá acho que foi do Maranhão que ele jogou? É o verdadeiro jogador de futebol, né? Mas eu acho que o Guarani ele precisa se cercar desse cara aí. Eu não sei qual que é a situação, porque ele é um jogador que se encaixa perfeitamente no futebol moderno hoje, arranca, faz. E tem outra, ele tem amizade com o gol. Isso que é mais importante. É um cara de beirada, um cara de arrastar, mas é um cara que sabe fazer gol, chuta de longa distância, tem estrela, né? Porque se nós levarmos em conta os gols que ele fez pelo Guarani, tudo gol decisivo. Ele faz contra a Ponte no derby, ele faz no Maranhão um jogo que estava perdido e ele abre o marcador num jogo que estava chato. Depois ficou tranquilo pro Guarani, mas estava um 0-0 chato em que a torcida já começava a pegar no pé. Ou seja, é um cara decisivo. O Guarani precisa estar muito atento ao mercado para cercar este atleta, porque realmente foi um achado. Aí um achado, parabéns aí ao pessoal da Ponte, que não teve a força e a competência para segurar o atleta, e parabéns ao Guarani, que percebeu que tinha uma brecha e levou o cara e tem ajudado muito. Parabéns, o Herbert hoje é uma grata revelação e me preocupa sim o como que o Guarani vai se cercar, porque eu imagino o telefone desse rapaz, o que já deve estar tocando, porque está se valorizando a cada rodada. Baita jogador. Valeu, mandar um abração aqui pro nosso ouvinte. A chapa do Rosselli entrou na justiça assim que terminou a eleição, mas só agora que foi julgado. Manda aqui o Nelson Vitorelli, obrigado pela mensagem. Mas não deixa de ser um problema também, né? Ter sido jogado há 4 meses. Meu medo é que a oposição esteja fazendo tudo isso apenas por ter perdido a eleição. Manda aqui o Gabriel algumas mensagens. E aí a causa de tudo que é mais prejudicado que a Guarani. Exato. 11h55.
Você sente que falta tempo para se dedicar ao que realmente importa? A gestão de equipes tem tomado seu foco e gerado preocupação? Conte com quem é referência em segurança e facilities no Brasil há mais de 50 anos. Terceirize a sua equipe de facilities com a Orcegups e garanta profissionais qualificados, gestão eficiente e muito mais tranquilidade para focar no crescimento do seu negócio. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite a visita de um especialista. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O Vôlei Renata conhece hoje o adversário da fase semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. O adversário da equipe de Campinas sai do duelo entre Praia Clube e Guarulhos, que se enfrentam às 6h30 no jogo desempate, jogo de número 3. Na outra partida das quartas de final, o Minas encara o Suzano. O vencedor desse confronto encara o Cruzeiro na próxima fase. No Iga Atacado você encontra tudo para abastecer sua casa ou negócio com os melhores preços. Confira: arroz grão de campo tipo 1, 5 quilos, R$17,98. Molho de tomate Fugini tradicional sachê 1,7 quilos, R$7,49. Filezinho de frango sadia congelado 1 quilo, R$19,90. Amaciante Baby Soft 5 litros, R$14,98. Corra, ofertas válidas até 20 de abril. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. 11h57. Alguma novidade na Ponte Preta, Antônio Lupe? Expectativa principalmente em relação a salários essa semana, né? É, porque o Sindicato dos Atletas tinha feito um pedido, né, para a Ponte Preta, pelo menos dar um prazo para esses atletas de quando vai quitar pelo menos parte do salário. A Ponte respondeu que pelo menos um salário seria pago nessa semana. 11h57, hoje é dia 16. Então a expectativa é essa, né? Pelo menos a quitação de uma folha para atletas, mas também para os funcionários, hein? Ontem conversei com uma pessoa e que relatou aí que tem sofrido com os atrasos, e não é jogador não, tá? Não faz nem parte do futebol, faz parte do dia a dia. É bem complicado. A Ponte joga contra o Avaí. Na manchete eu disse 8h15, tá? Mas só corrigindo, é 8h30 o jogo da Ponte no sábado contra o Avaí, lá na ressacada. A dúvida principal na equipe é se o David Braz vai ter condições de jogo contra o Vila Nova. Bem no comecinho do jogo, ele saiu ali com um problema. Na entrevista, na saída de campo, disse que nunca tinha acontecido isso com ele. Passou por exames, né? Mas a Ponte não divulga absolutamente nada a respeito da situação clínica dos seus atletas, mas é dúvida se ele não tiver condições. O Lucas Cunha pode ser aí o titular ao lado do Márcio Silva, Júlio. O Lucas Cunha, tecnicamente falando, eu acho que hoje se equipara, né, o David Braz, só que o Braz tem uma liderança importante do time, né? Sim, o sistema defensivo da Ponte, apesar do momento ruim, mas se encaixou, né? O David Braz com o Márcio Silva, aliás, grata surpresa. O Márcio, infelizmente, no Guarani não teve tantas oportunidades. As lesões atrapalharam muito. Lesão gravíssima. Gravíssima, né? As lesões atrapalharam demais o Márcio Silva nos tempos do Guarani. E na Ponte ele se encaixou, né? Vem tendo apresentações regulares. Houve um entrosamento legal com o David Braz. E agora tem essa lesão do David, né? Jogador já veterano. Mas concordo com você, Júlio, não vejo tanta diferença do Lucas Cunha com o David Braz, claro, tirando a liderança, né? O David é um cara conhecido, é um cara que conversa com a arbitragem, é um cara que até intimida o atacante, e é um bom jogador, ainda está ajudando. Mas é a Ponte, eu acho que o sistema defensivo da Ponte, né, mais uma vez, apesar de todos os problemas, mas tá bem definido. Com o Thales foi mal, né? Foi o Thales, né? O lateral direito foi mal. O jogo foi mal. E eu acho que ele sentiu um pouco da pressão da torcida também. O que ele jogou bem contra o Ceará, ele foi muito mal no último jogo contra o Vila Nova. A defesa com o David e com o Márcio Silva, agora possivelmente sem o David vai o Lucas Cunha. E na esquerda o Porfírio vinha como titular, mas acabou aí se lesionando e o Kevson voltou, mas o Kevson voltou bem, fez até gol, né? Não foi validado, mas fez até gol. Eu acho que o sistema defensivo da Ponte é algo que já está bem claro na cabeça do Rodrigo Santana. 4h tem Arena, amanhã às 11h, Carlão de Freitas comanda o CBN Esportes. Grande, forte abraço a todos. Alô! CBN Esportes Campinas.